Olá meus amigos, mais uma vez professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, ok? Hoje vamos falar de um movimento que surgiu aí há muito tempo, que é o movimento dos desigrejados. Esse movimento é um movimento diabólico. Cuidado, não se junte a esse povo que você vai perder a sua salvação, correto? Eles saíram de dentro de igrejas e monta esse movimento aí, abre canal no YouTube para fazer a cabeça de pessoas humildes, que muitas vezes estão lendo, mas não estão entendendo o texto. E eles pegam o texto, então eles torcem a escritura para enganar as pessoas sinceras, correto? Para levar para o meio deles, que eles não querem se perder sozinhos, então eles querem levar você também. Então cai fora desse negócio aí. E eles pegam muitas passagens da Bíblia e torcem o contexto do texto, certo? Texto é tudo aquilo que você está lendo. O contexto é o assunto que o texto está trazendo, correto? Inclusive, não vou falar o nome dele, mas ele tem um canal aí no YouTube, é um baixinho barbudo de óculos aí. Ele disse que ele saiu de dentro de uma igreja porque lá ele viu muita coisa errada. E o primeiro errado que saiu de lá foi ele, certo? Então, veja bem, ele falou que lá ele formou muitos pastores lá dentro, ele não conhece a Bíblia nem para ele, como é que ele formou alguém lá? Ele formou um bando de neófitos, que não conhece as escrituras e está enganado assim como ele está enganado, correto? Qual é os textos que eles pegam então para dizer que não precisa de reunião, de igreja, de templo? Um deles é Mateus 18, 20, eu vou ler para você aqui. Todos os textos que eu selecionei aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia e vou explicar, correto? Então vamos lá, o primeiro deles é Mateus 18, versículo 20. Está aqui, ó. Mateus 18, 20. Cadê o texto aqui? Diz assim, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu pergunto, essa passagem prova que você não precisa de um templo para se reunir? Você pode se reunir em qualquer lugar? Isso é mentira. A Bíblia não está dizendo isso, não está ensinando isso aqui. Eles é que estão dizendo aí no canal do YouTube deles aí, que essa passagem aqui prova que você não precisa estar reunido dentro de um templo. É mentira. Eles estão enganando você. Como eu disse, todo texto tem um contexto, que é o assunto. O assunto que está falando aqui é reconciliação, não está falando de culto em templo. Você pode pegar Mateus do capítulo 15 ao versículo 20 e leia para você ver se está falando de reconciliação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele, se ele não quiser ir, leve uma testemunha. É isso que a Bíblia está dizendo, não está falando de culto aqui não. Eles é que estão dizendo e torcendo a escritura, correto? Então você toma cuidado com esse bando de fariseu e de louco que anda por aí, que você vai acabar sendo enganado, correto? Vamos para mais uma passagem da Bíblia aqui, que eles pegam aqui para dizer que não precisa. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim. Eles falam assim, não precisa mais de sinagoga, não precisa de lugar para você se reunir. Vamos ver onde é que Jesus ia. Mateus 4, 23 diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Jesus ia à sinagoga ou não ia? Tinha reunião lá ou não tinha? Tinha quem ensinava? Tinha. Jesus era que estava ensinando. E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então veja bem, Jesus ia onde? Na sinagoga. Tem que ter templo, tem que ter lugar para se reunir, certo? Agora eles falam que não precisa. Agora, para ouvir as besteiras que esse povo está falando, não precisa de lugar mesmo para se reunir, não. Qualquer lugar serve, certo? Mateus 21, versículo 23. Vamos para Mateus 21, versículo 23. Vamos ver. Aqui está assim, ó. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Quem era que estava ensinando? Jesus. Aonde? No templo. Tem lugar ou não tem? Tem. Tem pregador ou não tem? Tem. Ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, certo? Ele estava ensinando esse tipo de pessoas. Agora, eles estão dizendo que não precisa. Agora, entre Jesus, a Bíblia e esse bando de fariseu que está aí, você fica com quem? Eu fico com a Bíblia, fico com o que Jesus ensinou. Agora, se você quer particular deles, aí já é problema seu. Se você quer perder sua salvação, se você acha que o que Jesus fez na cruz por você não vale nada, eu não posso fazer nada por você. Só te digo uma coisa, estude a Bíblia para você não ser enganado, correto? Vamos lá, Atos capítulo 19. Vamos para Atos capítulo 19, que é Coríntios, Atos 19,
Está aqui, 19, versículo 8. Diz assim: entrando na sinagoga. Quem entrou na sinagoga? Paulo. Entrou na sinagoga, onde o povo estava reunido. Tem lugar de pregação? Tem. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Durante 3 meses, Paulo ensinou lá. Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endurecessem e não obedecessem. Aqui já está o grupo dos desigrejados, certo? Falando mal do caminho. Aí os desigrejados falam mal do caminho, certo? Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, tirano era uma pessoa que tinha um certo lugar lá e Paulo, ele cedeu para Paulo, Paulo fez uma escola ali e Paulo pregou durante muito tempo. O verso 10 diz assim, e durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos. Paulo pregou lá na escola de tirano durante 2 anos, certo? Tinha lugar ou não tinha? Tinha pregador ou não tinha? Tinha. Vamos ver mais. Vamos para Atos 8, 27. Eles falam que não precisa ter ninguém para ensinar, você aprende sozinho. Oh, mentira desmascarada, hein? Vamos, cara, esse aí age pelo espírito das trevas. O espírito de mentira é o espírito do diabo, está lá em João 8,44. Ele segue o pai da mentira. Pode ler lá em João 8,44, você vai ver quem é o pai da mentira, certo? Vamos lá ver Atos 8, versículo... Vamos pegar do versículo 27. Ele levantou-se e foi. Quem foi? Filipe. E eis que um homem etíope, ele era um africano, certo? Etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Veja, nesse tempo o Novo Testamento não era escrito ainda. Regressava, quem regressava? O eunuco. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Qual era o capítulo que ele estava lendo? Pelas palavras aqui era Isaías 53, certo? Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que lês? Agora vamos desmascarar mais uma vez essa turma aí. Entende tu o que lês? Filipe perguntou para o eunuco. Olha a resposta do eunuco. Ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse no carro com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha, Isaías 53. Eu pergunto para você, tem que ter quem ensine? O Espírito Santo falou para Filipe, ajunta-te e sobe no carro e explica para ele. Certo? O eunuco estava lendo Isaías 53, mas não estava entendendo do que se falava. Certo? Agora eu pergunto, tem que ter quem ensina? A Bíblia diz que tem. Certo? Os desigrejados falam que não precisam. É lógico, para acreditar na mentira do diabo, não precisa ninguém para ensinar. Certo? Mas eles estão com um canal no YouTube aí, ensinando as pessoas, está ensinando você. Você que não fica esperto não com esse bando de raposas, que fica aí torcendo a escritura, porque é o seguinte, como a maioria foram expulsos de dentro das igrejas que eles frequentavam, certo? A maioria foi expulsa de lá, então, o que é que acontece? Eles não querem sair sozinhos, eles querem levar, vamos dizer assim, o maior número de pessoas que eles possam, vamos dizer assim, induzir para o erro. Quando o diabo estava contendendo lá no céu também, que a Bíblia diz que houve batalha no céu, você pode ler Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, que você vai ler. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, aliás, no capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó, e a sua cauda, que eu engano, você pode ler lá em Isaías 9,15, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher aqui é a igreja, um símbolo da igreja, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Maria fazia parte da igreja. A igreja quer dizer pessoas, certo? Então veja bem, o dragão arrastou quanto? A terça parte dos anjos do céu. Os desigrejados estão arrastando quanto? Tudo quanto eles puderem. Agora eu pergunto, se você pegar o que o diabo fez quando foi expulso do céu e pegar os desigrejados, eles estão no mesmo nível de Satanás. Eles estão tirando as pessoas da verdade. Como o Satanás trouxe a terça parte, como o diabo vai se perder, já está perdido mesmo,
Ele não quer se perder sozinho, então ele quer levar muita gente. Os desigrejados estão no mesmo caminho, vai se perder se não se largar desse caminho e vai, vamos dizer assim, ser jogado no lago de fogo. E como eles não querem ir sozinhos, eles estão arrastando pessoas da igreja. Eles estão seguindo o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo princípio de Satanás, certo? Por isso que eu falo para você que esse movimento é diabólico e é mesmo, correto? Vamos ver mais uma aqui. Tito, capítulo 1, versículo 5, certo? Então veja bem, é como eu disse para você, eles não querem ir sozinhos, certo? Então eles têm que levar alguém com eles. E quem é que ele vai levar? É você. Se você não abrir do olho, eles vão enganar quem? Você. Tito, capítulo 1, versículo 5 diz assim. É isso mesmo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Creta está na Grécia. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Eu pergunto para você, esses presbíteros aí iam trabalhar onde? Cada um na sua casa? Não precisa de templo? Paulo estabeleceu eles para trabalhar na igreja, na congregação, na reunião dos irmãos. Mais uma vez aí você está vendo o movimento dos desigrejados torcendo a escritura para a sua própria condenação, como diz lá Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo. Então veja bem, você não se iluda com esse movimento aí. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos ver o que diz aqui. Eu marquei aqui vários textos, diz assim. Esse barbudinho de óculos aí falou assim que a Santa Ceia não precisa mais ser realizada. Vamos ver entre ele e a Bíblia se ele está certo. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11. Não, deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 11, eu estou aqui no 6. Calma aí. Versículo 25 e 26. Falando da Santa Ceia, ele diz que está abolida. Vamos ver. Paulo diz assim no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, aqui era a Santa Ceia. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, qual pão? Da Santa Ceia, e beber-te este cálice, qual cálice? Da Santa Ceia, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, a Santa Ceia tem que ser realizada até o dia que Jesus voltar. Ele já disse que está abolida, não precisa mais. Então, mais uma vez, estão mentindo e torcendo as Escrituras. Por isso que eu falo para você, não acredite nesses camaradas aí, que você vai se complicar. É aquele tal negócio, é como eu disse, eles falam que não precisa de ninguém para ensinar, mas eles estão ensinando, viu? Mateus capítulo 24, ele falou que o sábado também está abolido. Vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 24, é aquele famoso sermão de Jesus quando ia saindo do templo de Jerusalém, certo? Você vai ver aqui Jesus falando da destruição de Jerusalém, aqui no capítulo 24, ele fala da volta dele, da destruição do templo de Jerusalém. Vou pegar aqui o verso 18 que diz assim: E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ao verso 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Se o sábado estivesse abolido, por que Jesus mencionou ele aqui? Se o templo de Jerusalém foi destruído só 37 anos após a morte de Jesus. Se o sábado estava abolido, por que ele mencionou aqui? Ele disse assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Eles dizem que sábado não está abolido. É mentira deles. A Bíblia está confirmando. Depois de 37 anos, a Bíblia está falando de um acontecimento que ia se realizar após 37 anos após a morte de Jesus, que o templo foi destruído no ano 70. Jesus morreu com 33. 33 com 37 vai dar 70. Correto? Então, mais uma vez, eles mentem. Vamos para mais um texto da Bíblia aqui. Atos capítulo 8. Vamos para Atos capítulo 8. 11, capítulo 8, está aqui. Aliás, esse aqui eu já li, né, que fala do eunuco. Realmente eu já li. Vamos para Atos, capítulo 2, verso 46. Vamos ver se existe ainda reunião de pessoas, certo? Reunião de pessoas. Atos
2,46. Veja, Atos 2,46 assim. E perseverando, quem perseverando? Os discípulos. Aonde? Vai lá. E perseverando unânimes todos os dias, aonde? No templo. No templo. E partindo o pão em casa. Eles perseveravam no templo, mas nas casas também. Pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Certo? Aonde que eles estavam reunidos e perseveravam? No templo. No templo. Certo? Então esse negócio de dizer que templo não existe mais, que já não precisa de lugar para se reunir, tudo papo furado desse povo. Certo? Tudo papo furado. Não acredite no que eles falam. Vamos ver mais uma passagem aqui. Deixa eu fazer um comentário aqui. Então eles dizem o seguinte, bom, a igreja hoje não dá para você congregar nela porque o templo está corrompido, certo? Eu pergunto para você, no tempo de Jesus, o templo estava corrompido também? O povo que cuidava do templo estava corrompido? Claro que estava. Os cambiadores fazendo venda de pássaros, de animais lá dentro do templo. Jesus fez o quê? Expulsou todos eles. Eu pergunto, Jesus fundou outra denominação? Ele saiu da igreja? Fundou um grupo de desigrejados? Não. João Batista estava no deserto. Ele fundou alguma igreja lá no deserto? Para dizer que dentro de Jerusalém não dava mais para congregar? Ele não falou isso. Pelo contrário, ele advertiu os que estavam lá dentro. Correto? Vamos mais. Mateus, aliás, eu quero comentar também aqui, eles falam assim que a igreja não é a igreja perfeita, eles estão procurando o quê? Uma igreja perfeita. Eu digo para você, no dia que vocês, os desigrejados, neófitos, encontrar uma igreja perfeita, vocês não entrem nela, não se aliem a ela, porque vocês vão contaminá-la. Porque dentro da igreja existe o joio e o trigo. Existe joio e trigo, isso é fato, está na Bíblia. Mateus capítulo 13 fala da parábola do joio e o trigo. Como nasceu a igreja, o movimento dos desigrejados? Vou mostrar para você agora na Bíblia. Mateus capítulo 3, aliás 13. Mateus capítulo 13, parábola do joio e do trigo. Está aqui, Mateus 13, 24, parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Certo? Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem é o joio? Os filhos do diabo. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que a Bíblia vai falar que Jesus falar que a semente má, aliás, no verso 28 ele diz assim, e disse-lhes, o inimigo é quem fez isto, e os servos lhe disseram, querem, pois, que vamos arrancá-los? Ele disse, não. Quem é o inimigo? O diabo. Ele semeou o quê? Joio, a má semente. Os desigrejados são joios, é a má semente, que fala mal da verdade, fala mal da Bíblia, interpreta errado, engana as pessoas, certo? E eles acreditam que estão certos. Então você sai desse movimento, se você não sair, você tem certeza absoluta que você vai para o inferno junto com toda essa turma aí. Correto? Vamos ver mais uma. Aliás, João, Evangelho de João, verso 70, estou vendo aqui agora. Jesus disse assim, pode ler lá, está escrito assim, eu não escolhi vós os 12 e um de vós não é o diabo? Eu pergunto para você, de quem que ele está falando? De Judas. Estava no meio do quê? Dos 12. O diabo já estava no meio dos 12. Os discípulos abandonaram Judas? Quantas vezes Jesus diminuiu Judas na frente dos discípulos? Nenhuma, você não vai ler isso na Bíblia, certo? Então fez o quê? Cresceu junto com o joio. Judas se perdeu por si próprio, certo? A semente ruim, não precisa você destruir ela não, ela se destrói sozinha. O movimento dos desigrejados é uma semente ruim, maligna. Ela vai se destruir por ela só. Lá você vê lá em Atos capítulo 5, Gamaliel falando, se a obra é de Deus, ela permanece, mas se ela é de homem, ela vai se desfazer. A obra dos desigrejados, esse movimento, isso aí é obra de homem, isso aí vai se desfazer, certo? Você vai ver aqui, por exemplo, Atos capítulo... Deixa eu pegar aqui mais um texto aqui. É Atos capítulo 8. Não. Atos 8 já foi. Certo? Deixa eu só conferir aqui. Então, meu amigo, é o que eu estou falando para você. Você fica esperto, certo? Que a coisa não é brincadeira, não. Você vai perder sua salvação. É Atos capítulo 20.
Não brinca com esse povo aí que eles não têm pena de ninguém não, tá? Eles querem te ver no inferno mesmo. Eles sabem que eles vão perecer e eles não querem ir sozinhos, correto? Aqui fala do Eutico. Eles dizem que não tem lugar, não precisa de pregador, não precisa de nada. Vamos ver aqui, ó. Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, os discípulos o quê? Se juntaram. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma, ou seja, psique, do grego psique, vida, está nele, certo? Então veja bem, Paulo estava onde? No cenáculo. Tinha lugar? Tinha. Paulo estava o quê? Pregando. Tinha pregador? Tinha. Quem estava com ele? As pessoas. Tinha pessoas ali no lugar? Tinha uma reunião de pessoas, Paulo estava ensinando. Então, tem que ter lugar, tem que ter pregador, tem que ter ensinamento, tem que ter palavra de Deus. Os desigrejados é contra tudo isso, certo? Então, o que é que acontece? O que é que acontece é o mesmo que aconteceu lá em Jeremias capítulo 28, quando um falso profeta chamado Ananias debateu dentro do templo com Jeremias, o profeta verdadeiro, e Ananias, infelizmente, enganou todas as pessoas. Certo? Todas as pessoas, menos um, que foi Jeremias. E depois Jeremias voltou lá e desmascarou ele, dizendo que ele ia morrer, e ele morreu. E o povo só acreditou depois que ele morreu. Então, amigo, você fica esperto com esse movimento de desigrejado. É um movimento rebelde, é de origem satânica. Eles não querem saber de você, nem de Bíblia, eles querem tirar você do caminho da verdade. Eles querem lhe enganar, eles querem tirar sua salvação. Cuidado que Jesus morreu por você. Se esses desigrejados ainda voltar atrás e se arrepender, Deus salva. Caso contrário, continuando no caminho que eles estão, infelizmente estão perdidos. Correto? Você gostou do vídeo? Compartilha aí para esse vídeo chegar até eles. Correto? E deixa aí nos comentários. Correto? E se inscreva no canal aí que eu vou desmascarar mais desigrejados aqui do meu canal. Correto? Espero que você tenha gostado aí. E não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like aí também, beleza? Espero você na próxima.